teve um depoimento muito importante no STF, foi do Brigadeiro Batista Júnior, né? Tenente Brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, comandante da Força Aérea Brasileira no governo Bolsonaro, e que participou ativamente de toda a trama e todas as discussões, enfim, toda a coreografia elaborada pós-eleição do Lula em 2022, depois de 30 de outubro de 2022, naquele período até dezembro, em que começou a se tramar um golpe de Estado e os oficiais eram chamados, junto com a escória política do PL e a escória política do bolsonarismo, para, né, tramar o golpe de Estado contra o Lula, para impedir que o Lula subisse a rampa no dia 1º de janeiro de 2023. Então, muito já foi dito sobre isso, e no depoimento do general Freire Gomes ontem se criou uma nuvem, uma bruma de dúvida, porque ele se contradisse em relação às coisas que ele falou na Polícia Federal, quando foi falar no STF, inclusive, ele era o comandante do Exército, ele foi repreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, porque havia uma discussão central, formal, se ele havia dito mesmo que iria prender o Bolsonaro, né? Se ele insistisse em essa história de golpe de Estado, ele iria dar uma ordem de prisão. Então, isso foi, ele tentou negar, depois disse que criou uma dessas conversas criadas por advogados. Se ele insistisse no tema, dentro das questões legais, jurídicas, ele seria obrigado a agir dentro dos processos legais e tal. Tem uma enrolada, mas o fato é que tudo indica que isso aconteceu de verdade. De verdade. E aí, o nosso brigadeiro, né? Brigadeiro, ele não só confirmou isso também, né, de forma peremptória, mas ele disse o seguinte, na audiência de hoje de manhã, que os comandantes das 3 forças discutiram com o Bolsonaro a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, eles estavam bolando o seguinte: depois, no momento do golpe, seria preciso calar a voz do Alexandre de Moraes. Isso foi dito pelo comandante da Aeronáutica. Isso enterra o Bolsonaro. Isso enterra o Bolsonaro. Tá? Ele disse que se encontrou os comandantes e o Bolsonaro, e aí juntos se reuniram e trataram de hipóteses golpistas. Né? E não apenas a possibilidade do uso só das Forças Armadas, não. Eram várias hipóteses golpistas. E eles discutiram, sim, a prisão do Alexandre de Moraes. E segundo o brigadeiro Batista Júnior, em meio a essas discussões, esse debate, segundo ele, no meio de um brainstorm, né, uma discussão ampla, cada um dando seus pitacos, um dos presentes, que ele não disse quem era, mas pode ter sido um dos generais que estavam lá, disse o seguinte: se fosse prender o Alexandre de Moraes, ia ter que prender todos os ministros do STF. Eles estavam pensando como é que seria essa prisão. Porque ele fala assim: olha, se prender o Alexandre de Moraes, no outro dia o STF vai dar um habeas corpus para soltar o Alexandre de Moraes. Aí ele fala assim: e nós vamos fazer o quê? Nós vamos prender os outros. Então, se cogitou, junto com o Bolsonaro, em reunião formal com os comandantes das Forças Armadas, não só um golpe de Estado, que viria provavelmente na forma de uma GLO, né, de uma garantia de lei e ordem, que foi o que se tentou em 8 de janeiro, se criar um tumulto tremendo para se fazer uma garantia de lei e ordem, os militares ocuparem esse espaço e dar um golpe de Estado, prender o Moraes, matar o Lula, matar o Alckmin e matar o Moraes também. É isso? Né? Então, esse depoimento hoje do tenente brigadeiro Batista Júnior, ele enterra o Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro, se ele tinha alguma dúvida de que está caminhando por causa da falsa, está caminhando para a prisão, e que ele vai ter que agora pensar exclusivamente em como fazer dentro desse quadro, né, não há mais dúvida nenhuma. Não dúvida nenhuma. E assim, o brigadeiro também confirmou que o almirante Garnier, que era o comandante da Marinha, colocou as tropas à disposição do golpe para o Bolsonaro. Né? Então,
não há mais dúvidas de que houve uma organização real com militares, inclusive que prevaricaram, estavam lá discutindo golpe de Estado, o presidente da República, o ex-presidente da República, organizando o golpe de Estado, quer dizer, era presidente ainda, tinha sido derrotado, e nada fizeram. Mas agora, né, o Batista Júnior foi muito corajoso na fala dele, na verdade, porque, além de tudo, ele informou ao Alexandre de Moraes, ele falou no depoimento dele para amanhã, que o Bolsonaro havia também sido informado, né, que não havia fraudes nas urnas eletrônicas antes do segundo turno de 2022. Não sei se vocês lembram, o Bolsonaro fez um mise-en-scène, um teatro, né, colocando as Forças Armadas para preparar um relatório sobre a segurança das urnas. Ele esperava manipular esse relatório antes do segundo turno, para sair uma informação dizendo da vulnerabilidade das urnas eletrônicas e, com isso, queimar as eleições e, né, se manter no poder. Só que o relatório das Forças Armadas demonstrava que não havia indício de fraude nenhum. E o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior diz que eles foram ao presidente Bolsonaro, o Ministério da Defesa informou formalmente de que o relatório indicava que não havia nenhum indício de fraude nas urnas eletrônicas, isso antes do segundo turno das eleições de 2022. Então, assim, o Bolsonaro acabou pressionando as Forças Armadas a postergar a divulgação desse relatório, porque isso iria, na verdade, ser um tiro pela culatra. Então, são muitas informações demonstrando o modus operandi do Bolsonaro e a maneira como ele estava organizando completamente um golpe de Estado. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, viu, gente? Todos esses núcleos que estão sendo denunciados, todos estão interligados nessa história macabra, nessa história tétrica, que inclui golpe de Estado, prisão de ministros, exílio de ministro, assassinato do presidente da República, assassinato do vice-presidente da República, assassinato do ministro Alexandre de Moraes. E queriam, embora, se eles iam assassinar o Lula, o Alckmin e o Moraes, imagina o que eles iam fazer com a tropa, com nós outros. Imagina o que eles iam fazer com a esquerda, com os sindicalistas, com os comunistas. Ia ser uma chacina de adversários políticos e opositores políticos no Brasil. Chacina. E assim, e linchamentos públicos, porque assim, a ideia era aproveitar aquela violência do 8 de janeiro e aquela turba para cima das pessoas. Invadir redações, invadir residências, invadir sindicatos e matar todo mundo. E vocês acham, então, que é possível que alguma pessoa decente nesse país, que alguma pessoa que se diga de esquerda, não tenha vergonha na cara para pensar em reduzir pena dessa gente, cara? Né? Eu vejo, às vezes, deputado do PT, deputada, ministro do PT, não, você pode discutir a redução da pena, não pode. É uma falta de perspectiva histórica, é uma covardia institucional sem tamanho, não pode. Não pode ter anistia, não pode ter redução de pena, essa gente tem que apodrecer na cadeia. Apodrecer na cadeia. E só sair quando cumprir a sua pena. E deixar a marca na testa. Golpista, terrorista. Está mais do que claro a configuração do golpe de Estado. Agora é tocar o julgamento e enquadrar o Bolsonaro. Porque tem uma outra questão, é o seguinte. Eu, né, já falei isso aqui com você, já falei isso em muitas instâncias, eu acho que o Paulo Gonet foi deliberadamente irresponsável esperando tanto tempo para fazer a denúncia do Bolsonaro. Esperando que a denúncia fosse a do golpe de Estado, quando ele tinha 2 inquéritos que já poderia adiantar a denúncia e manter o Bolsonaro preso. Um desses inquéritos, que foi a falsificação da certidão de vacina, foi engavetado. Um crime contra a investigação da Polícia Federal. Uma super investigação que tinha todas as provas de participação do Mauro Cid, da família do Mauro Cid, do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, em uma série de capangas.
Não, então, nesse jogo político, para não dizer que está perseguindo, que é uma perseguição política do Bolsonaro, eles, né, colocaram esse inquérito na gaveta, engavetaram, encerraram o inquérito. Tem um outro, hein, que é tão poderoso quanto e continua engavetado, e essa história do golpe está fazendo com que ele vai acabar sendo engavetado também, hein, de vez, que é das joias. Olha, a questão das joias foi uma comoção nacional. O roubo daquelas joias, a venda de joias no mercado clandestino em Miami, o tráfico de joias feitos por oficiais generais das Forças Armadas, dinheiro roubado do povo, sabe? Uma excrescência, criminosos, bandidos, ladrões. Como é que esse inquérito ainda não se tornou denúncia? Porque a ideia era protelar ao máximo a denúncia contra o Bolsonaro para acontecer o que está acontecendo. Hoje nós estamos em maio de 2025 e o STF ainda está acatando as denúncias. O processo judicial só começa depois que se acata a denúncia. Não acatou ainda toda a denúncia, porque está dividida em núcleos. E com isso, o julgamento, primeiro porque você deu um tempo enorme para o Bolsonaro se articular. Fez trio elétrico de São Paulo, 700 mil pessoas, Copacabana, Rio de Janeiro, participa de festas, dá palestras, dá entrevistas, debocha do país, não usa tornozeleira eletrônica, está curtindo a vida doidada, está pedindo Pix agora. Está pedindo Pix, vai encher a burra de dinheiro de novo. Ou vocês têm dúvida de que o gado vai encher ele de dinheiro de novo? Ele está livre, leve, solto, fazendo o que quer. E sabe o que vai acontecer agora com o Bolsonaro? Bota para mim a matéria do Luiz Queiroz, da Capital Digital, sobre o segundo encontro de comunicação do PL. Olha onde o Bolsonaro vai aparecer como estrela. No meio disso tudo, o cara era o chefe do golpe de Estado, denunciado pelos seus subordinados militares, comandantes. Gravação, documento, o diabo a quatro. Né? E olha só, olha o que vai acontecer agora. Deixa eu ler aqui, que eu separei. Claro que eu separei, mas eu perdi, né? Não guardei. Você consegue ler para a gente o que está escrito aí, Thalita? Você que é uma jovem, que enxerga muitíssimo bem. Eu vou abrir aqui, enquanto eu estou separado e não... A manchete da matéria, gente, diz o seguinte: comunicação do PL faz novo encontro com as Big Techs sem apoio, entre aspas, do X de Elon Musk. Com as presenças do ex-presidente Jair Bolsonaro e da esposa Michele, o Partido Liberal está anunciando a realização no próximo dia 30 de maio, né, em Fortaleza, da segunda reunião da comunicação digital. Desta vez, conta com o apoio declarado da Meta e do Google, que se dispõem a realizar oficina para mostrar as novas ferramentas de inteligência artificial. Desculpa, gente. De inteligência artificial e seu uso na política. Curiosamente, a plataforma X não figura como apoiadora do evento e nem está claro se participará dele em Fortaleza. No primeiro encontro, realizado em fevereiro em Brasília, que o ex-presidente não pôde comparecer por problemas de saúde, a representante da plataforma X, o antigo Twitter de Elon Musk, acabou se metendo numa saia justa política. Diversos comunicadores do PL cobraram da rede social um posicionamento de se rebelar contra as ações do STF, resgatando os perfis de militantes que foram bloqueados. Mas acabaram frustrados quando a representante explicou que a plataforma era obrigada a cumprir decisão judicial. Talvez esse abalo no relacionamento esteja agora impedindo a rede de Elon Musk de se envolver mais claramente com o projeto do PL de reforçar a participação do partido nas redes sociais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial, não dando assim espaço político para um eventual crescimento do PT na internet, o que atualmente parece coisa impossível de ocorrer,
apesar do esforço da militância. O PL garante que o encontro terá o objetivo de novamente compartilhar experiências de boas práticas com a apresentação de casos de sucesso. No encontro de Brasília, houve muita discussão sobre novas tecnologias surgindo e foi possível avaliar que 90% do auditório, praticamente lotado, era formado com as presenças de microempresários de agências digitais, um verdadeiro exército de influenciadores nas redes sociais. Deixa eu explicar o que é isso, de verdade. Né? Essa matéria do Luiz Queiroz, grande dog, que está sempre conosco aqui do Capital Digital. A questão é o seguinte, esse não é encontro de comunicação coisíssima nenhuma. Esses encontros de comunicação, eles já estão no segundo, o PT não fez nenhum, hein? Esses encontros, na verdade, sim, é a maneira como eles congregam agências, influências em torno do PL para discutir a estratégia digital que eles mantêm fortemente nas redes sociais, que inclui uma ampla produção de fake news e de violência e de ódio digital permanente. Só que eles são muito bem articulados. Né? Você vê que o Google, a Meta e o Google estão patrocinando esse evento, porque é muito interessa a eles, ao Facebook, ao Instagram, muito interessa a eles o discurso de ódio, que é o que gera audiência massiva e gera muito dinheiro. Então, o PL se articula incrivelmente. Fizeram ano passado em Brasília, agora estão fazendo agora dia 30 em Fortaleza. E quem é que vai estar lá como estrela? Livre, leve e solto? Jair Bolsonaro. Como é que um cara que está sendo exposto no Supremo Tribunal Federal como chefe de uma gangue que ia dar um golpe de Estado, assassinar pessoas, prender pessoas, jogar o país no arbítrio e na escuridão, como é que esse cara está andando pelas ruas e participando de fusarcas, de tertúlias no Ceará? Por quê? Porque ele teve todo o tempo do mundo para criar essas condições com a decisão do Gonê de se segurar ao máximo essa denúncia para atrasar esse processo que vai chegar aonde? Nas eleições. Nas eleições. Nós entramos no Marapuca. Você não pode dizer que o Gonê não denunciou, mas assim, a denúncia ela veio tardia, ela veio para tornar ainda mais confortável a vida do Bolsonaro. Ele vai ser julgado, se espera que seja julgado, vai ser preso, mas e esse tempo todo? Vocês acreditam de verdade? Olha só. Um protozoário é um ser senciente. Né? Um protozoário, se você observá-lo no microscópio, ele dentro da água, dentro de uma substância, se aparece um outro protozoário que é o predador dele, ele luta pela vida dele. Um protozoário. Ele luta pela vida dele. Então, assim, o Bolsonaro, que é uma espécie de protozoário, é claro que ele não vai seguir para a prisão como um cordeirinho. Vocês têm alguma dúvida que isso vai acontecer? Esse Pix é dinheiro para mandar para o exterior. Ele deve estar preparando uma fuga, que é que eu faria e que qualquer um de vocês faria. Eu sei que vou ser preso. Eu tenho filho nos Estados Unidos que tem apoio do governo dos Estados Unidos. Eu tenho dinheiro pra cacete. Muito dinheiro, sou milionário. Né? Eu tenho 100 imóveis, comprei metade com dinheiro vivo. Eu recebo uma grana por mês. Eu tenho milhões em Pix. Eu tenho dinheiro que certamente entra de outras fontes, desses grupos neonazistas, de latifundiários, de empresários, que financiam o fascismo no Brasil. E ele vai caminhar serenamente para o cadafalso? Claro que não. Mesmo um protozoário como ele deve estar estabelecendo uma rota de fuga, uma maneira de reagir a isso. E ele está completamente livre para fazer isso. Livre, ele vai participar agora do Encontro Nacional de Comunicação do PL, vai ser a estrela do encontro, com o Google e a Meta, com o Instagram, Facebook, patrocinando. Olha onde a gente está se metendo, hein? Google, Facebook, Instagram, Grupo Meta, X e tal, são essas plataformas de Big Techs que o Haddad foi para os Estados Unidos para negociar para trazer o Brasil para o Brasil com isenção de imposto.
Estão financiando encontro do PL. Então, é preciso estar atento e forte, né? Porque, obviamente, que esse movimento não é um movimento qualquer, né? E como a denúncia foi tardia, o acatamento da denúncia está sendo tardio, os processos estão tardios, vão começar agora milhões de testemunhas, vai ter muita confusão. Bolsonaro tem advogados caríssimos, esses caras têm muitos advogados que sabem se movimentar nos tribunais superiores, e a gente vai ficar um cara de panaca. Daqui a pouco esse cara aparece nos Estados Unidos, esse cara aparece no Panamá, esse cara aparece na Argentina, esse cara aparece num país da União Europeia, esse cara vai para a Embaixada dos Estados Unidos. Se o Bolsonaro for acolhido na Embaixada dos Estados Unidos, quem é que vai ter culhão para entrar lá para tirar ele? Ninguém. Ninguém. Na calada da noite, vou botar ele num jato e mandá-lo para a Flórida, que é o repositório de bandidos latino-americanos nos Estados Unidos. É isso que vai acontecer. Então esse cara tinha que estar preso. Tinha que estar preso. Depois do depoimento de ontem, esse é um sujeito muito perigoso. Ele era o comandante de uma trama de assassinato de autoridades, inclusive o presidente da República. Ele era o comandante de uma trama de golpe de Estado, com prisão de ministro do STF, né, com domínio das instituições. E ele está solto, gente. Completamente solto. Ele pode ir na padaria comprar pão. Não está errado isso? É claro que está errado. Tem alguma coisa muito errada nisso, e a origem do erro foi a conivência desse senhor Paulo Gonet com essa história. Paulo Gonet, vocês sabem, um homem de direita, foi indicado para ser PGR pela deputada Bia Kicis, essa delinquente de extrema direita aqui de Brasília. Ela indicou o nome dele, ele foi cogitado para ser o PGR do Bolsonaro. Ele era sócio do Gilmar Mendes, na empreitada aqui de educação chamada IDP. Quer dizer, de novo, né, o PT, o Lula se submeteu a entregar um aparelho ideológico da importância do Ministério Público da União, da importância da Procuradoria-Geral da República, na mão de um inimigo. Mas, então, de qualquer maneira, as coisas estão se movendo, né? Esse núcleo, esses generais, coronéis, militares indicados foram denunciados, estão sendo agora viraram todos réus, mas esse negócio, eu tenho a impressão, sabe aquela sensação que isso não vai caminhar bem? Ficou tarde demais. E eu também quero saber como é que vai ser a questão das joias. Porque pode sim correr juntos, para não ter nenhum problema, viu? Não tem que esperar acabar um para começar o outro. Podem correr juntos os dois processos, da joia e do golpe de Estado. E ele ser punido, ele ser condenado nos dois, acumulando pena. E aí? O PT não fez ainda nenhum encontro desse de comunicação. Nós não tivemos a segunda Confecom. Né? Em 2009, para quem não sabe, foi feita a primeira Conferência Nacional de Comunicação da história do Brasil. Foi no governo Lula, segundo governo Lula, 2009. Foi um marco, se discutiu mídia como jamais havia se discutido mídia na história do Brasil. Né? Nunca tinha havido, porque as emissoras, a Globo, as famílias, né, mafiosas da mídia brasileira não permitiam esse tipo de conferência. Tem Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Assistência Social, Conferência Nacional de Psicologia, Conferência Nacional de tudo. Nunca tinha havido uma conferência de comunicação. O Lula teve coragem de convocar em 2009. Saíram muitas resoluções, 99% delas não foram cumpridas. E aí, tanto que quando começou esse novo governo, havia uma expectativa com o Paulo Pimenta, como também com o Sidônio Palmeira, de se convocar a segunda conferência de comunicação, porque a discussão de mídia hoje é outra, completamente diferente, e passa necessariamente sobre a questão da regulação das redes sociais e das big techs. Só queria ser discutido democraticamente. Muitos jornalistas, muitas pessoas estudiosas dessa área
estão disponíveis para fazer essa conferência nacional e, sabe, disso sair um documento orientador sobre como o Brasil deve funcionar nesse universo. Mas não foi chamado, cara. Não interessa a ninguém, não interessa controlar a EBC, imagina, é uma pena. Ok. Thalita, vem cá, antes de partir para o outro assunto, tem algumas pessoas aí falando sobre esse tema. Quem quiser, vamos interagir antes de passar para outro assunto, porque eu queria interagir com quem está, né, falando sobre esse tema. Assim. Eu vi que a gente concorda também que foi tarde demais. Essa é uma questão que tem que ser colocada. A PGR agiu tarde demais, ficou muito atrasado e a gente não conseguiu, sabe, o tempo correto, não foi no time para botar o pessoal, porque daqui a pouco não vai nem valer a pena colocar o Bolsonaro na cadeia. Ele já vai ter se articulado tanto, né, já vai ter conseguido criar a narrativa e um convencimento jurídico de que ele está velho demais para a cadeia e ele, como Collor, são doentes e tem que ficar em casa, porque ele mostrou a barriga aberta, porque só porque ele é um sádico? Não. Ele está construindo aquilo que a Carla Zambelli tenta construir como farsa e pateticamente, de que ele não vai sobreviver na cadeia. Ele já falou isso em entrevista várias vezes. Eu vou morrer na cadeia, não tem mais tempo, 20 anos, 30 anos, eu vou morrer na cadeia. Sou doente, né? Tem meu problema, vou morrer na cadeia. A Carla Zambelli também diz que os médicos dela, né, tem vários laudos mostrando que ela não vai sobreviver na cadeia. Fazendo a gente sonhar. Mas a questão do Bolsonaro tem já essa não é uma jurisprudência, mas tem esse exemplo do Collor, que depois de 30 anos cometendo crimes, bandidagens, ladroagens, vagabundagens, conseguiu ir para casa, em prisão domiciliar numa mansão, se não me engano, em Alagoas, né, com praia, piscina, mordomia, drinks. E o Bolsonaro está fazendo isso. Você vê que ele se interna sistematicamente, e as internações são todas cinematográficas, com ele com muitos tubos, a barriga inchada, a boca cheia de fezes, a barriga cheia de merda, agora as vísceras saindo, porque ele está criando a narrativa de que é impossível um homem nessa situação ficar na cadeia. Aí a gente vai ter a prisão do Bolsonaro só de forma virtual. Né? Foi condenado, está preso, mas vai passar o resto dos dias aonde? Em Angra dos Reis, na praia, até ser anistiado. Porque se é bem possível que, chegando um novo presidente extrema-direita, ele seja anistiado, ele seja indultado, né? Então já era para ele estar preso há muito tempo. Muito tempo. Mas falta coragem. Faltou coragem, inclusive, ao Alexandre de Moraes, nesse sentido. Faltou coragem de pressão da esquerda, do PT, do governo, para exigir isso. Faltou mobilização popular para exigir isso. Não se organizou nada. Essa fé inabalável nas instituições para garantir os acordos que são feitos por cima no cretinismo parlamentar ululante que o país vive, o resultado é isso. O cara está indo para o Ceará, para Fortaleza, para participar de um evento do PL, né, patrocinado pelo Google e pela Meta. Tá bom para vocês ou vocês querem mais? Né? Curtindo a vida doidado, vai dar entrevista, vai contar piada, vai debochar, né? Vai falar que não pode ir para prisão porque vai morrer, porque está velho. Vai continuar fazendo o que, sim, que é o direito dele e é o que eu faria no lugar dele. Vai acabar, cara, eu tenho a impressão que ele vai acabar na Embaixada dos Estados Unidos. Ele tem o apoio, sim, do Donald Trump, assim, a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a meu ver, é para fazer a gestão dos recursos que estão no exterior e que estão sendo mandados no exterior, para garantir que esses recursos estejam prontos para quando esse cara fugir ou conseguir entrar na embaixada ou conseguir, num interregno judicial, sair do Brasil. Porque são grupos de bandidos, mafiosos. Eles não trabalham no improviso, entendeu?